estou na pina. Pera. Acreditou que eu era milionário. 59, 16, 72, estamos aqui outra vez e depois para ver Joana Marques contra Anjos e Ricardo Pereira. Vamos ver aqui a entrevista do Ricardo Pereira sobre a situação possível na Prótese na Betano, t-shirts Vidas Algarvias. Já estamos aqui com crianças adicionadas. Esta foto desfocada, estou à espera das fotos novas. Carregamos aqui, que isto agora foi acabado de fazer. E temos aqui Vidas Algarvias, forra, por todo lado. O homem está aqui a mexer no site, então está aqui a dar uns problemas, mas já tem as t-shirts de criança. Siga. Testemunhas que hoje esteve em tribunal é o humorista Ricardo Araújo Pereira. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Em dia de cerca de 40 graus em Lisboa, como é que esteve o ar-condicionado na sala de audiências? Hoje esteve inexistente, hoje esteve avariado. Sim, aquilo chama-se Palácio. Mano, deixa-se misturar política com o Repelton, mano. Foda-se, mano, nem me comentes isso na minha live. Dá-me mesmo raiva, mano. Foda-se, começas-me logo a ferver, mano. Nunca vi um senhor tão inteligente, tão engraçado, tudo ao mesmo tempo. Que venera este homem, mano. Que cena mesmo. Este homem merece. É uma cena mesmo impressionante, mano. Um homem mesmo inteligente, cara. Não tem mais, mano. Isto é uma entrevista gravada, não dá para pôr mais qualidade. Que cena de ouvir ele falar é assim de burro, mano. Foda-se, caralho, mano. Da justiça, mas não. Não, mas é que não existe essa opinião, mano. Como é que existe alguém a chamar Tono ao Ricardo Pereira? Foda-se, é que se tu por teres uma opinião política diferente dele, não há mais nenhuma, mano. O homem é inteligente, engraçado, tem uma postura do caralho. Como é que existe alguém com outra opinião? Não pode, mano. O homem é super inteligente, mano. O que é um Tono? É um banana. Se chamares um banana a um gajo que efetivamente é assim meio parvalhão, tudo bem. Agora, como é que tu podes chamar Tono a um Ricardo Pereira? Podes não gostar da personalidade dele, podes não ir em encontro com os ideais dele. Agora, chamares de Tono a um gajo destes, mano, foda-se, super culto, uma cultura do caralho, fala de qualquer tema. Tu vês uma entrevista deste gajo, um podcast, o homem é super, super inteligente. Foda-se, mano, podes não ir com os ideais dele. Agora, chamares Tono a um gajo com uma capacidade linguística de inteligência de qualquer tema, mano, foda-se. Meu Deus. Não é Dick Suck. Não, é que chupava mesmo, mano. Eu não preciso... Essa merda sempre que vocês vêm buscar esse tema do Joy Dick Sucking, tirar pela boa. Não, é que chupava mesmo o Ricardo Pereira, na boa. Tirava a picha de fora, tipo Ronaldo. Chupava-lhe mesmo, mano. Sem problemas. Eu não tenho problema nenhuma de elogiar uma pessoa que está muito acima de mim, mano, com uma inteligência subdotada, e não chamo Tona a alguém que é muito mais inteligente que eu. Digamos que não é muito apalaçado desse ponto de vista. Aquilo não... Sim, ar-condicionado não funciona. E, portanto, foi como uma sauna? Foi mesmo. Eu, aliás, enquanto estava à espera para ir depor, fui deitar uma coisa num caixote do lixo, entrei lá por umas salas, falei com uns funcionários muito simpáticos que... E tudo bem com isso, boy. E respeito que não gostes dele, que não aches engraçado, por aí afora. Tono não é uma opinião, é só isso. Tono ele não é. Isso não é uma opinião. Estás a chamar Tono a alguém subdotado até. Agora, se não achas piada, está tudo bem, aceitas a cena dele, está tudo bem, não gostas dos ideais dele, está tudo bem. Tono, ele não é de 100%. Trabalham naquelas condições e, portanto, tive a ocasião de me solidarizar com eles. E como é que foi a temperatura em matéria de audições, nomeadamente da tua? 1 hora de declarações, sentiste-se réu? Sim. Não exatamente. Rodrigo, antes de mais nada, quer dizer, não me escapa o ridículo de eu agora aparentemente ser uma espécie de comentador oficial deste assunto. Mas também eu prefiro isso a estar calado. Sinceramente, prefiro o ridículo digamos, ao que seria, não quero qualificar o que seria se eu estivesse calado, mas isto não me senti réu, quer dizer, num certo sentido senti-me réu no sentido em que se a Joana for condenada, eu acho que eu também sofro, em primeiro lugar também sofrem todos os que tiverem a mesma profissão da Joana, e em segundo lugar sofre qualquer cidadão, porque aquilo que a Joana fez, eu não sei se o Rodrigo já viu o vídeo, mas é um vídeo de 1 minuto, que exprime a seguinte ideia. Eu não gostei muito da maneira como esta canção foi interpretada. Não vejo maneira disso poder ser ilícito. Essa é a questão, não é? Porque, repare, nós podemos... Eu não digo que não tenha ofendido, até porque eu não posso... É uma alegação que não pode ser contestada. Assim como eu não posso dizer a alguém... Eu estou apaixonado. Eu acho que tu não estás apaixonado. Não posso negar isso, não é? Assim, do mesmo modo, se alguém disser eu estou ofendido, eu não posso dizer eu acho que tu não estás ofendido. Sou forçado a acreditar.
A questão é que isso não pode servir para definir se as coisas podem ou não podem ser ditas, porque repara, as pessoas ofendem-se com várias coisas. Um silêncio pode ofender, uma rejeição pode ofender, uma crítica pode ofender, às vezes um facto, a verdade pode ofender. Isso não significa que a gente vá proibir silêncios, rejeições, factos, verdades. Mas o humor deve ter algum tipo de fronteiras ou não? Repara, é a pergunta a que estamos a responder, a dos limites do humor, e eu estava habituado a respondermos a essa pergunta a propósito de Maomé, Jesus Cristo, Fosse esta cena que ele vai buscar é demais. coisas desse tipo, coisas de algum modo sagradas. Vamos ver esse programa aqui um bocadinho. Obrigado pela compra, Luís. Estamos juntos, mano. Nós agora estamos a discuti-lo sobre a interpretação de dois cantores numa pista de motas. Podes crer, antigamente a gente debatia se podíamos fazer humor com religião, com isto, com raças. Hoje em dia se podemos brincar com um cantor. Foda-se. É isso que está em causa, não é? É se o humor pode pousar o seu olhar na interpretação de dois cantores numa pista de motas. E, portanto, sinto que se está a estreitar, digamos, o garrote. E repare, nós nunca fazemos essa pergunta. A gente diz assim, bom, mas quais são os limites do humor? Antes de ele continuar, só para perceber, e quando vou a certos TikToks e vejo comentários a dizer, mano, eu fico chocado, onde é que nós estamos a ir, mano? Humor só é humor quando não ofende. Se ofender alguém deixa de ser humor. É quando vejo estes comentários cá hoje em dia, mano. Foda-se. Puta que pariu, mano. Tudo pode ofender hoje em dia, mano. Tu não podes fazer humor com nada. Como é que tu vais fazer humor se pode haver um ofendido? Claro que não há humor. Nunca pode haver humor. Se eu agora fizer uma piada sobre pessoas de narizes grandes e em 50... 49 levam na boa, mas há um que ofende, eu não posso já fazer essa piada na próxima vez que aquela pessoa ofendeu-se. É impossível. Tu não podes brincar com nada. Porque há sempre alguém ofendido. Foda-se, meu Deus, mano. Vamos estender a pergunta a outras formas de discurso não sério. Ou seja, por exemplo, quais são os limites? Será que um escritor, um humorista pode falar sobre tudo? Boa pergunta. E Olha este exemplo que ele dá. Foi esta parte que eu vi. escritor pode falar sobre tudo e um cantor pode falar sobre tudo. Por exemplo, um escritor pode escrever um livro narrado por um pedófilo? Acho que sim. Eu já li um que era assim. Pode escrever um livro narrado por um violador e assassino em série? Há um do Bret Easton Ellis que é assim. Um cantor pode cantar, por exemplo, uma canção em que ele fantasia ou até simula que mata a sua mulher, como, por exemplo, o Eminem fez na canção Kim. Pode, em princípio pode, ou como o Axl Rose fez no tema I used to love her, but I had to kill her. E, portanto, a questão é, as pessoas compreendem, noutros tipos de discurso, que aquilo que está a ser dito é diferente do que se as pessoas tivessem. Nem sempre, Ricardo Luz Pereira, e vou dar um exemplo. Obrigado pelas tuas referências, que és um gajo inteligente para caralho, mas ainda há pouco tempo, infelizmente, as coisas vão mudando. E ainda há pouco tempo, como quem diz, 7 anos, se calhar, 6 anos, Valete faz uma música sobre a violência doméstica, sobre um gajo que é traído e por aí afora, e leva um cancelamento. Impressionante, por causa de uma música que retrata uma realidade. E os comentários eram que estava incentivando a violência. Ei, mano, foda-se. Fico chocado com este mundo, mano. Se for músico, parece que também já pode ser cancelado. Se for um filme, vocês veem um filme ou uma novela, se vão ver uma novela e vocês veem um homem bater na mulher na novela, consegue toda a gente perceber que aquilo é uma novela. Ninguém está a incentivar a nada. Se vês num filme um gajo que está a matar pessoas, tu não estás a incentivar ninguém a matar. Um músico vai fazer isso, um comediante, é logo castigado. Epá, eu fico... Não consigo compreender mesmo, não consigo. Pá, é bué da estranho. Sem a dizê-lo, Sensei, no Miguel. notário, assinando um papel de 25 linhas. Só no humor é que as pessoas têm mais dificuldade em perceber isso. E eu acho que a razão só... Mas agora vou dizer uma e vai ficar aqui registada que... Muita gente hoje em dia, até a maioria do pessoal de extrema esquerda, está tudo a favor até da Joana Marques, pela liberdade de expressão. Mas lembram-se, ainda há 3 ou 4 meses, o cancelamento que foi feito à Control por causa de uma piada? Ou seja, eu acho que as pessoas não querem liberdade de expressão, as pessoas não querem que gozem com aquilo que elas não querem. Tá? Só podem fazer humor se a opinião for através delas.
Porque as pessoas não querem lembrar as pessoas não querem simplesmente é que brinquem com aquilo que elas gostam. Porque há uns meses atrás estava tudo a cancelar a Controle e agora estão todas a defender a Joana Marques. As mesmas pessoas que estão a defender a Joana Marques andaram a cancelar a Controle por causa da piada da minhoca. Infelizmente, epá, estamos num mundo hipócrita para caralho, pá. Como é que é, Venom? Pode ser uma que é, dá vontade de rir. É só porque dá vontade de rir. Os Anjos foram criticados de várias maneiras por causa do hino. A única crítica que eles processaram foi a da Joana Marques, porque dá vontade de rir. É isso que está em causa aqui. Foi o que eu disse à chegada ao tribunal. Os Anjos têm um documento da empresa responsável pela captação e transmissão do som, admitindo os problemas. Eia, Marcos, pronto, já vês tu, vês, mano, tu não aceitas uma cena, mano. Tu és extremista, mano. Tu és extremista, boy. Como é que vais processar alguém da Controle se eles não ofenderam uma pessoa direta? Foi algo geral. Como é que tu não podes concordar com o que acabei de dizer neste discurso? És extremista, mano, e quando vês coisas de direita, que são coisas completamente parvas, eu vou criticar, mano. Tu, sempre que alguém toca num assunto de esquerda, mano, não, o Marcos é um gajo extremista de esquerda e sempre que eu digo alguma coisa de esquerda vem com uma defesa sempre, mano. Como é que nesta cena, como é que alguém vai processar a Controle? Não, mas cancelaram, obrigaram a pagar e obrigaram a Controle a pedir desculpa e que tinham pedido desculpa e tinham que pagar e fizeram a pagar. Ou seja, não iam processar, como é que iam processar? Como é que processas uma marca por uma piada se não é diretamente para ti? Aqui foi uma cena dos Anjos direta. Ali tiveram mal. Se estão a defender agora, se estão a defender a Joana Marques agora pela liberdade de expressão, não devia ter cancelado a Controle por uma piada. E tu mesmo de centro-esquerda só podias concordar com isso e estava, mano. Tu não tens de concordar com tudo o que seja daquele lado, mano. E não foi só pessoas de esquerda, de direita, do centro, de tudo. Estou a falar de todas as pessoas que se pronunciaram. Só que a maioria foi de esquerda porque foi uma piada mais... Levaram para o lado sexual, apesar de eu não levei para aí. Levaram para o mundo das trans e por aí fora. Eu levei a piada para a pila pequena. Nem tinha pensado nisso. Mas pronto. Mas técnicos graves que causaram alguns daqueles problemas. Não processaram. Têm prova Este argumento é demais. responsável pela captação e transmissão do som, admitindo os problemas técnicos graves que causaram alguns daqueles problemas. Não processaram. Têm provas de várias pessoas que os ameaçaram de morte. Essas sim extravasando os limites da liberdade de expressão. Não processaram nenhuma. A Joana fez uma piada. Vamos agora para o 4º dia de julgamento. Isso significa, foi o que eu disse, significa que prejudicar objetivamente o trabalho deles não lhes causa moça. Ameaçá-los de morte, não veem problema nisso. Se alguém se ri deles, 1 milhão de euros. E 100 mil, 1 milhão e 100 mil. É isso, é melhor não esquecer nenhum desses. Agora, é compreensível, por outro lado, que, como diz o Fernando Alvim, que eles estão muito magoados e que, portanto, se compreenda que queiram alguma coisa. Por exemplo, se a Joana já disse, se não estou em erro, publicamente, que nunca chegou a falar com eles e que houve várias tentativas de contacto, pelo menos foi aquilo que eu percebi. Se tivesse havido uma conversa prévia, nada disto poderia ter acontecido, então? Não creio, sabe? Porque a que tipo de acordo é que poderíamos chegar? Ou seja, a Joana diria, bom, certo, nesse caso, se isto vos magoou e se vocês alegam que está a causar danos, alegação que é dificílima de provar, ligando-a exclusivamente àquele vídeo da Joana, porque... Pode entrar, Beatriz. Enfim, cronologicamente o vídeo da Joana aparece depois da interpretação transmitida pela Sport TV e depois de vários vídeos publicados na internet. É um desses vídeos que a Joana vai buscar as imagens para fazer o seu. E, portanto, acho eu que o único acordo possível, desejado pelos queixosos, era a retirada do vídeo. Ora, retirar o vídeo seria, primeiro, assumir uma culpa que não existe, porque o vídeo é, de facto, das coisas mais anódinas que eu já vi na minha vida. Segundo, seria abrir um precedente bastante grave, porque era a Joana a dizer às pessoas, atenção, se alguém se ofender com o que eu digo, avisem que eu retiro. E, portanto, acho que ela passaria a não fazer mais nada. Ela até agora ainda não falou. E bem, sim. Vai, à partida, falar. Não sabemos ainda se será, mas à partida será no dia 11 de julho. Exato. Mas hoje as advogadas dos proponentes da ação não queriam que ela fosse ouvida. Tem ideia do que é que a Joana terá a dizer? E já agora também uma opinião sobre esta falta de vontade das advogadas? Não lhe sei dizer nada sobre isso porque eu não percebo nada sobre que tipo de questão jurídica é que pode estar envolvida no facto da Joana
como ré, pedir para falar e isso poder ser contestado pela outra parte. Não lhe consigo dizer. Mas ela irá dizer alguma coisa, ela tem estado a tirar muitas notas, pelo menos são as descrições que os jornalistas fazem que estão dentro da sala de audiências. Haverá uma espécie de uma defesa da honra ou da honra de um humorista? Bom, não sei que tipo de defesa. Que haverá uma defesa, em princípio, terá de haver. Que ela esteja a tirar notas. Eu hoje só não tirei notas porque não levei papel e caneta, mas teria, por exemplo, tirado notas no momento em que uma das advogadas da outra parte citou declarações que eu nunca prestei num podcast. Portanto, ela disse que eu, num determinado podcast, que ela identifica, eu prestei umas determinadas declarações que, se convido a ir a ouvir aquele podcast, não só não estão lá, porque eu não as proferi nem nesse podcast, nem em lado nenhum. E, portanto, numa situação dessas não há mais nada a fazer ou, eventualmente, até avançar para, se não foi dito isso, para uma ação, aí sim, de difamação por ter sido acusado de algo que não fez, é? Pois, mas repara, não é suficiente, não é? Lá está, para ser uma coisa de difamação. Esse é um dos problemas desta ação, não é? É que, para ser uma coisa com esse peso, se a senhora tivesse dito que eu era pedófilo, tendo em conta que eu não sou pedófilo, isso realmente gerava um peso na minha reputação que eu acho que devia ser reparado judicialmente. A propósito, em 2018, salvo erro, um jornalista da TVI chamou pedófilo a um cidadão britânico chamado Robert Murat e foi condenado a pagar-lhe 4.000 euros. Teve sorte. Se tivesse dito que o Robert Murat se cantava mal, se calhar tinha que pagar 1.118.000. E 100 mil. Foda-se. Eia, putz. Mas é isso, é só para ver. Mas lá está, acusações desse tipo, pesadas para a reputação de uma pessoa, sim, deve. Agora, acusar-me de ter feito umas declarações meio esquisitas sobre eu achar que deve haver uma ética e o humorista deve ter cautelas com os alvos que escolhe. Eu não proferi essas declarações, mas o facto dela mas imputar não é suficiente para eu agora ir... Claro. Mas há essas cautelas? Existe no processo criativo do Ricardo e da equipa, há alguma situação em que pensam é melhor não? Portanto, algum tipo de autocensura no processo criativo? Eu diria que não. Que nós temos a noção de que discurso humorístico, sendo discurso não sério, não tem a mesma potência do discurso sério. Isso é muito fácil de verificar, não é? Quem sobe a um palanque para fazer um comício está a falar a sério. Quem diz as coisas que eu digo a seguir ao Jornal da Noite é óbvio que não está a falar a sério. Nota-se pelo meu tom, pelo vocabulário que eu uso, pelas coisas que eu digo, etc. E, portanto, quem tem vontade de fazer coisas a sério, coisas que tenham, digamos, capacidade para produzir efeitos sensíveis, não o faz da maneira que nós fazemos. E, portanto, eu acho que a ética do humorista... O humorista é uma profissão em que a gente, eu diria, não tem responsabilidade nenhuma. Há outras profissões para as pessoas terem responsabilidade. A sua, por exemplo, é muito respeitável. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ser um irresponsável é o meu modo de vida. E, portanto, tentar impor uma ética a isso é uma espécie de diacro-remedização da profissão. Ainda bem que fala em Diácono Remédios, esse personagem de Hermano José, dos anos 90, Exatamente. estreado no Hermano Enciclopédia. O Ricardo tem sido uma voz presente, porque pela relação pessoal também, para além de profissional que tem com a Joana Marques. Não, eu por acaso estava a pensar nisso enquanto ele dizia e até deixei de ouvir o bocado dele, a Barrela, mas concordo com ele até. Estava a pensar que não, mas depois pensei bem. Porque imagina, Barrela, eu talvez me censure a mim algumas coisas que eu penso que sou... que eu penso. O Ricardo não, porque como ele está do lado do esquerdo, o que ele diz pode dizer. É como sou do lado direito, que certas coisas tenho que privar mais. Não sei se estás a perceber o que eu estou dizendo. Como sendo uma das pessoas que mais tem estado, antes de começarmos a entrevista, me estava a dizer, já falei muito sobre o assunto. Acho porque as cenas do pessoal de esquerda é mais visto hoje em dia da sociedade. Qualquer coisa que digas nunca é mal vista. Tu qualquer coisa que digas de direita és cancelado. Estás a ver? Por isso eu acho que ele não se priva muito, porque ele vai continuar a dizer as coisas e não há problema nenhum. E o pessoal de direita, se disser alguma coisa, está logo fedido, és logo racista, és logo xenófobo, és por aí fora.
Já te ajudo, Tiago, já te ajudo. Outras pessoas deveriam vir a terreiro de forma mais... Claro que acham errado. Foda-se. marcada fazer a defesa dos humoristas, como por exemplo o Hermano José? O Herman já falou, acho eu também, ouça, cada um é como cada qual. Como é que é essa frase? Eu acho, do meu ponto de vista, este caso interessa-me muitíssimo e a razão pela qual me interessa também extravasa a razão de eu ser amigo da Joana Marques. Foi por causa daquilo que eu lhe disse. É porque isto é, de facto, um modo de entender a minha profissão que transforma a sua natureza. Ou seja, esta ideia de que o riso é uma agressão, e uma agressão das piores, leva a isto. Repara, às vezes as pessoas dizem assim, os limites do humor e tal, às vezes o humor não exagera. Eu, sinceramente, o que tenho visto é que o exagero é a reação ao humor. No outro dia, no Brasil, um humorista foi condenado a 8 anos de cadeia. Repara, 8 horas de cadeia, eu diria que era excessivo. Porque é cadeia. 8 anos por piadas parece-me excessivo. Um humorista disse uma piada nos Oscars, foi agredido à frente de toda a gente. A organização, em vez de dizer, olha, desculpa, o senhor não se sabe comportar aqui, saia. Não, deixou-o ficar. E depois foi... E estes estão a pedir 1 milhão de euros. 1.100.000. Ricardo Araújo Pereira, obrigado. Agradeço. Boa noite. Foda-se, que bem apanhada, mano. Podes crer, pá. Foda-se. Grande Ricardo Araújo Pereira, pá. Não temos os mesmos ideais políticos, mas eu te amo para caralho, pá. És um senhor inteligente para caralho que me der um dia privar 5 minutos contigo, pá. És bem inteligente, filho da puta. Beijinhos a todos e até à próxima React. Os que querem falar mal de mim, é porque também queriam ser assim. Todos querem vir comer do meu pudim, Não há espaço para espinhos no meu jardim. Não,